né, gente? Bom, pessoal, vamos começar o nosso aulão, né? Mais um dia de aulão interdisciplinar. Agora, neste exato momento, nós vamos falar sobre filosofia e literatura. Poderia ter todas as outras disciplinas aqui, porque o conteúdo que a gente vai dar é um conteúdo realmente interdisciplinar. A gente consegue falar de contexto histórico, filosófico, literário, a gente consegue falar de várias coisas. Eu sou a professora Milene, professora de filosofia, sou coordenadora até agora da equipe de filosofia do cursinho alternativo. A professora Gilmara está por aqui também, que ela é a vice-coordenadora da equipe de filosofia. O nosso tema do aulão interdisciplinar entre filosofia e literatura é um pouquinho complicado, mas vocês vão conseguir entender depois com a nossa explicação. O tema é filosofia, literatura e as influências comportamentais socio-históricas no decorrer dos séculos. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é um apanhado geral, o máximo que a gente conseguir, para falar o que influenciou e quais são as atitudes dos comportamentos humanos com relação à história, com relação à filosofia, com relação à literatura, que influenciam na mudança de pensamento. Porque não existe uma mesma literatura desde quando ela surgiu até hoje, por exemplo, uma fórmula matemática. Porque não existe um mesmo pensamento filosófico que, desde a Grécia Antiga, é a mesma coisa até hoje. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar falar. Quais são essas influências dos comportamentos humanos que influenciam nesse pensamento, nessa estruturação do pensamento filosófico e do pensamento literário. E a gente vai tentar falar um pouquinho desde a Grécia Antiga até o século XXI, a nossa fase contemporânea, tá? Eu vou começar, vou espelhar aqui minha tela. Vou apresentar aqui para vocês. Meu slide não está tão bonito quanto o da professora Ruth, tá? Meu slide está bem... Da professora Ruth está uma lindeza, gente. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas o meu está bem simplesinho. Vocês só vão ver os rostos bonitos dos filósofos, que todos eles eram lindos, né? Todo mundo sabe. Quem dera. Acho que já está aparecendo para vocês, gente. Tem como alguém me dizer aí? Sim, tá aparecendo, sim. Já. Ótimo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma tabelinha bem resumida, tá? Dos períodos da filosofia. Como vocês sabem, sempre quando a gente dá aula de filosofia, a gente divide em 4 períodos filosóficos: filosofia antiga, filosofia medieval, moderna e contemporânea, tá? E cada fase cada período filosófico estipula e nos mostra um certo tipo de pensamento, tá? Tá carregando aqui meu computador, gente, enquanto isso eu vou falando para vocês. Então, o período antigo, como vocês já sabem, é o clássico, é aquele período antes de Cristo, que fala dos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, que vocês conhecem muito também. É a fase que a maioria dos alunos também considera mais fácil, o período filosófico mais fácil que tem, que é o período clássico da Grécia Antiga, mais ou menos ali no século 7 antes de Cristo, tá, gente? Isso daí é antes de Cristo. Então, o que que a gente tem como, digamos, religião? É somente a mitologia grega, tá? A mitologia nórdica, a mitologia romana. Então, é isso que estipula, vamos dizer assim, a religião deles, mas não existia cristianismo, tá, gente? Isso é na parte já do período medieval. Que o período medieval, a gente sempre explica para vocês, é dividido entre patrística e escolástica, tá? O período medieval da patrística é sobre os padres da igreja, que é marcado pelo Santo Agostinho,
E a escolástica é sobre os estudiosos da igreja que já vão pensando mais à frente, como se fossem mesmo pensando na criação de instituições que pudessem estudar aquilo que eles estudavam dentro das igrejas, porque as igrejas guardavam as maiores propriedades de conhecimento, por exemplo, os escritos que nós temos de Platão, os escritos que nós temos de Aristóteles, todos foram conservados e guardados pela igreja na época. Tem o período moderno, que eu dividi aí entre Renascimento, a filosofia do século XVII, a filosofia do século XVIII e a filosofia do século XIX. Essa é a fase moderna. E a fase contemporânea, que a gente conhece agora, que é a filosofia desde o século XX até hoje, começa lá com o estruturalismo, pós-estruturalismo, depois do idealismo alemão, a gente conhece o Hegel, Schopenhauer, Marx, eles são dessa fase da passagem para a moderna para a contemporânea. E na contemporânea a gente tem estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, fenomenologia, positivismo lógico e teoria crítica, tá? Vou começar logo. Aqui, começar com filosofia antiga, no período clássico, tá bom? Aqui eu coloquei as imagens. Primeira imagem são os pré-socráticos, se vocês se lembram dos pré-socráticos. Tales, Parmênides, Heráclito, Demócrito, todos esses pré-socráticos, eles tinham como fundamento a arqué, tá? A arqué era o elemento que eles buscavam para justificar a origem do mundo. Então, por exemplo, o primeiro pré-socrático, que é considerado Tales de Mileto, acreditava que a arqué do universo era a água, tudo vinha da água, tá bom? Do lado tem o Sócrates, que vem logo depois, Platão, Aristóteles, e eu coloquei o Protágoras aqui como a figura dos sofistas, tá? Coloquei pequenos pontozinhos aqui para vocês. O primeiro é a passagem do pensamento mítico ao racional. Opa, passou aqui. A passagem do pensamento mítico para o racional, que é o que eu expliquei para vocês ainda agora, são as justificativas do universo, as nossas respostas para as perguntas universais que nós tínhamos, existenciais, que eram respondidas através da mitologia. Então, como surgiu o mundo, como surgiram as plantas, a natureza, de onde nós viemos, para onde nós vamos, tudo era justificado através dos deuses. Então, quem nos criou foi Zeus, a deusa que cuidava das mulheres, era a deusa casamenteira, a deusa Afrodite. Então, a gente tinha uma justificativa mítica para cada acontecimento do mundo, tá? E essa passagem do pensamento mítico para o pensamento racional vem com o Sócrates, que o Sócrates ele já abandona esse posicionamento mítico, tá? E principalmente natural, porque os pré-socráticos eles já abandonavam esse posicionamento mítico, eles já buscavam uma justificativa racional, mas sempre voltada para a natureza. E o Sócrates, ele já se voltou mais para a antropologia. Então, o principal foco do pensamento dele não era mais encontrar a justificativa da natureza ou buscar as coisas da natureza na natureza. Na verdade, ele começou a se perguntar sobre o próprio homem. Será que não somos nós que damos os significados para as coisas no mundo? O conhecimento, ele está na natureza ou em nós? Então, ele começou a se perguntar nisso. E o ponto de vista racional começaram com eles, os pré-socráticos e Sócrates, tá? A necessidade de explicar o mundo através da racionalidade, que isso também era muito importante. E isso, gente, é uma característica que vai existir na filosofia até mais ou menos a fase moderna. Porque na fase contemporânea o negócio já é mais embaixo. Mas até a fase moderna, a gente ainda tenta justificar as coisas do mundo pelo ponto de vista racional, tá? Surgimento da polis grega, isso também influenciou muito no pensamento desses filósofos que eu coloquei nas imagens, e da democracia, tá?
E essa parte do surgimento da polis grega e da democracia influenciou muito o pensamento político do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Por quê? O Sócrates e o Platão, além de serem contra a democracia, o Sócrates acreditava que a educação voltada para essa polis grega era uma educação que não buscava o conhecimento real das coisas. Na verdade, era uma educação sofística. E essa educação sofista, que é do Protágoras, que é a última imagem que eu coloquei para vocês, o Protágoras é o filósofo sofista famoso, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, que vocês já sabem dessa frase, e sabe o que isso significa, que o homem é o que cria sua própria verdade, seu próprio contexto de verdade, e que ele que faz com que aquilo se torne real. Então, essa é a educação do sofista. O sofista, ele educava os filhos dos aristocratas, claro, porque eles educavam aqueles que poderiam pagar, educavam os alunos para conseguirem persuadir e fazer com que os outros na polis grega acreditassem nele e acreditassem que, por exemplo, o projeto de lei dele era melhor, que o pensamento dele era melhor e que, assim, ele conseguia espaço dentro da polis, tá? Isso influenciou também no pensamento do Platão, que era contra a democracia, e no pensamento do Aristóteles, que já era um pouco a favor da democracia, mas não achava que era a melhor forma de governo, tá? Então, o marco foi essa diferença entre educação socrática e educação sofística. Então, a educação do sofista era uma educação moldada, era você que moldava a verdade, e a educação socrática que o Sócrates ensinava era que você deveria buscar a verdade através da própria verdade, do conhecimento da busca pela verdade, e não do que você pode fazer com que os outros acreditam que seja verdade, tá? Então, daqui, eu já vou passar para a professora Evelyn, ela vai entrar já na filosofia medieval, e depois eu volto de novo, a gente vai ficar fazendo esse intermédio aí entre nós duas, filosofia e literatura, tá? Acho que eu já parei aqui a apresentação. Pois é, gente. Essa ideia da aula, né? Ela parece um pouco complicada, mas não vai ser tanto assim se vocês se ligarem. É aquela ideia do link, né? Eu acho que quem lembra das minhas aulas sabe que eu sempre tentava fazer link entre outras coisas, outras situações, seja sociológica, histórica, etc, não é? Então, eu vou tentar espelhar aqui para vocês, para mostrar o slide, para vocês terem uma ideia. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, professora, coloque a sua tela para girar, que fica melhor para a gente enxergar. Como é? Tocar na minha tela para... Gente, desculpa que eu sou... Para ela girar, sabe? Ah, sim, entendi. Para, sim, fazer a rotação. Isso, aí Entendi. coloca de lado que o slide fica maior, a gente consegue enxergar melhor. Rotação. Isso, galerinha. Tá ótimo. Olha, vocês estão vendo? O tema é Filosofia, Literatura e as Influências Comportamentais Sociohistóricas no Decorrer dos Séculos. Tá, como a professora falou, parece uma coisa assim, é difícil e vai ser um pouco difícil, mas é só vocês se atentarem à ideia. Olha, eu botei aqui o primeiro slide, que é Filosofia, Literatura e as Influências Comportamentais Sociohistóricas no Decorrer dos Séculos. Perdi o fôlego de tanto falar. E agora vamos organizar as ideias. Até botei um meme aqui, eu acho que vocês devem estar desse jeito, ó. Falando, nossa, que interessante, que coisa legal, e ninguém tá entendendo nada, tipo, todo mundo viajando. Mas é assim, gente, qual é a ideia que eu e a professora Milene tivemos? Gente, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes que as matérias estão interligadas, né? E é isso, é simplesmente isso, essa interligação. Se vocês perceberem agora no decorrer da aula, todas as ideias, todas as escolas literárias geralmente tinham uma corrente filosófica por trás. Elas geralmente tinham, por exemplo, a ideia do arcadismo
e do Renascimento, as daquelas duas escolas literárias lá, elas estão ligadas à Grécia Antiga, à ideia do clássico. Eu sempre falei isso para vocês, né? Até nas estátuas, na produção artística. Então, cada escola literária ela vai ter uma linha filosófica por trás. E é disso que a gente vai tratar. Então, a, a filosofia e a literatura estão ligadas, como eu falei para vocês. Está aqui, elas estão de mão dada. Elas têm ideias, elas falam da vida. A gente pode. Literatura fala da vida pura e filosofia também. Elas estão ali para falar da vida. Não só de vida, como de morte também. Então, elas estão ali para falar sobre todos esses aspectos. Elas são linguagem, porque, por exemplo, quando um filósofo pensa, ele não pensa para si mesmo, não é? Ele pensa em todas as coisas da vida, do íntimo dele, mas ele sempre pensa para alguém, ele sempre vai ter a questão da comunicação, olha, também a criatividade, etc. E olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de como as coisas se interligam. Essa primeira frase, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, é de um autor literário, que é Luís Vaz de Camões, e a outra é Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, que é de Heráclito. Galera, se vocês olharem essas duas frases, elas fazem referência a uma ideia semelhante, não é? Que é a ideia da mudança. Muda-se o tempo, muda-se as vontades. Ele está falando de mudança. E aqui nessa ideia do Rio também está falando de mudança. Podem estar falando sobre duas perspectivas. Podem ter várias vertentes diferentes, mas vão estar falando de mudança. Então, como eu falei para vocês, pode ser um autor literário, um filósofo, eles sempre vão estar acompanhando, sempre vão estar interligados de alguma maneira, porque as ciências humanas, elas são assim. Então, esse é um exemplo para vocês visualizarem como a literatura e a filosofia estão interligadas, seja de uma maneira direta ou indireta. E aqui é um mapa que eu fiz para vocês das linhas de tempo. Aquela famosa linha de tempo muito importante, importante pra caramba. Se vocês tivessem desenhado essa linha de tempo na cabeça, mais ou menos a ordem das escolas, vocês vão conseguir, na hora da prova, assim, organizar as ideias. Não por datas, porque data é sempre mais complicado, mas como eu falei para vocês, foquem sempre no, nos contextos históricos de cada escola que vocês vão conseguir lembrar quando foi que ela aconteceu. Olha, a gente começa pela era medieval, que é trovadorismo e humanismo, depois a gente vem para a era clássica, que é classicismo, barroco e arcadismo, e aí a gente passa para o romantismo, para o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. E aí também vai ter até o pós-modernismo, mas, como eu falei para vocês, essa linha do tempo organizada na cabeça ela vai ser muito importante. Eu trago ela aqui justamente porque ela vai ser nossa referência. Tá. E a professora Milene falou ainda agora, não foi, da ideia clássica dos gregos de conhecimento, etc. Gente, isso daqui é uma virada muito legal na história. Porque é o seguinte, a Grécia, como a professora estava explicando ainda agora, tinha essas duas vertentes, não é, de ideia, que era a mais racional e uma mais ligada aos mitos e etc. E elas prosseguiam em paralelo uma com a outra e ao mesmo tempo tinham seus debates. E como é que vocês. E por que a gente começa estudando a Idade Medieval e não a literatura, por exemplo, grega? Porque a literatura grega, galera, ela vai estar muito associada à filosofia. Então, esse papel fica com o professor de filosofia, que é os deuses, etc., esse tipo de literatura. Mas a gente vai estar sempre misturando isso no decorrer das aulas. Então, eu quero perguntar para vocês agora, se alguém sabe me responder, eu quero ouvir, se puder, o microfone. A primeira vez que eu dei aula de trovadorismo, qual foi o motivo da gente estudar primeiro o trovadorismo? Começar pela Idade Média. Por que a gente começa primeiro pelo trovadorismo? Quero ver se alguém lembra. Uma pergunta essencial. Alguém pode responder? Oi, alguém? Pelo chat, então, se alguém não quiser gravar o microfone, alguém pode me responder por que a gente começa pela Idade Medieval? Tá, ok, galera. Eu vou dizer por que a gente começa pela Idade Medieval. Porque uma questão simples. Nossa história tá ligada com a história portuguesa. Galera, a gente dentro do ensino tá ligado com a história portuguesa. Até questionei vocês, até falei daquela vez
a gente tem povos, mistura de vários povos. Então, por que a gente não estuda a literatura de outros povos que são nossa raiz? Por exemplo, uma literatura indígena ou uma literatura afro? Porque a gente geralmente, o currículo pede a literatura europeia. Foca só em um tipo de literatura. Vocês podem ver outros tipos de literatura na faculdade, etc. Mas no currículo do Enem sempre pede a literatura europeia, não é? Então, se a gente vai começar pela literatura europeia, vamos começar pelo país que originou, aspas, que originou, né, que colonizou o Brasil, que é Portugal. Então, a gente foi colonizado por Portugal e a nossa história vai estar ligada à história portuguesa. Então, a gente vai começar pela história portuguesa, né, na literatura, para a gente poder entender a nossa história. Então, aí, tá aí o motivo por que a gente começa pelo trovadorismo, porque a gente foi colônia de Portugal, e esse foi o primeiro movimento literário da história portuguesa. Então, a gente começa pelo trovadorismo por esse motivo. Mas, como eu falei para vocês, vai ter muita parte importante da ideia grega clássica, porque o próprio trovadorismo, galera, é resultado da Grécia. Porque não sei se vocês lembram da história, que lá na, no, no período da Grécia Antiga, etc., teve toda aquela história. Tem uma história, tem história bíblica, história registrada, tem uma historiográfica que fala disso, né? Que a Idade Medieval veio após esse período, né? Da Grécia florescendo, a Grécia no poder, e depois disso veio a Idade Medieval. Que, tipo assim, na Grécia foi meio que um retrocesso, né? Se a gente pensar na história, assim, uma espécie de retrocesso, porque na Grécia teve toda essa ideia de democracia e tudo, e depois para a Idade Medieval já passou de novo para um governo centrado nos deuses. Na verdade, não vai ser mais centrado nos deuses, vai ser centrado num deus, mas vai ser semelhante àquela ideia. Centrado num deus. Vai ser um governo, então, guiado pela religião. Então, como é um governo guiado pela religião? Tudo vai se basear na ideia do que tal Deus quer. E o que tal Deus queria? O Deus cristão. O Deus cristão, segundo a leitura do clero da época, o Deus cristão queria que existisse uma ordem na qual o rei representava ele mesmo, representava Deus, o clero representava Deus, era a voz de Deus, e o rei representava Deus, e o restante do povo servia a Deus. Era essa ideia que as pessoas da época seguiam, porque era essa ideia que, segundo o clero, interpretava, aspas, do Deus, não é? Então, como vai ser essa produção literária? É isso que eu questionei com vocês. Agora eu vou me lembrar da primeira aula. Como vai ser essa produção literária? Gente, pensem como uma pessoa da época. Na verdade, nem pensem como uma pessoa da época. Pensem em como vivia uma pessoa da época, na Idade Média. Como era aquilo? Era proibido falar sobre certos assuntos. Era proibido fazer certas coisas. Era muita proibição, porque, mais uma vez, era uma sociedade religiosa. Então, se era proibido várias coisas e não tinha educação básica, não tinha educação básica. Outra coisa importante, olha, Idade Média. A divisão está aqui no slide, divisão da sociedade, resumida em clero, nobreza e servos. Olha, a sociedade era dividida assim. E a ideia de Deus no centro, olha, que é de Deus, que era representada pelo clero, estava no centro do mundo e as pessoas serviam apenas. Estavam à mercê dos valores cristãos lá que o clero estabelecia. E a ausência da educação vai ser o combo do quê? Vai ser o combo de um resultado, que vai ser um limite de produção literária dessa época. Vai ser um limite. Vai ter parte escrita? Não vai ter parte escrita pelo povo. Se a nobreza pegar as músicas, cantigas produzidas, eles vão anotar. É por isso que a gente tem até hoje. Mas vai ser escrito, produzido mesmo, tipo assim, o autor vai ser fulano? Não, não vai ser autor fulano, porque o fulano que compôs a música, que vão ser as cantigas, né, o meio de produção literária, ele não vai ter como anotar essa música porque ele não sabe escrever. Então é por isso que a produção de literatura da época medieval vai ser cantiga, música, galera. Música, eu já falei para vocês, é muito fácil de aprender. Nessa quarentena, quantas músicas você não gravaram para aprender para gravar TikTok? Até conheceram músicas pelo TikTok só pela batida, aquela que ficava. Todo mundo usa o mesmo filtro do TikTok. Você não conhece essa música? Da onde? Ouviu alguém fazendo TikTok e foi lá pesquisou. Então, música é muito fácil. Música tá, ela, tipo assim, a gente aprende, ouve um ritmo, já aprendemos. Então, era assim que eles produziam na época. E aí, se era assim que eles produziam, quais são os assuntos que uma pessoa simples do povo vai ter? Amor. É um assunto que até hoje tem, amor. Fazem música de chifre horrores, fazem Barão da Pisadinha tá aí.
falando de traição, de amor, de tudo. Sempre amor, relacionamentos humanos é sempre um assunto que dá o que falar. Então, eu já falei para vocês que esse vai ser o assunto. Vai ser amor, através da cantiga de amor, que vai ser aquele amor proibido, não é? A cantiga de amizade, que vai ser a mulher esperando o amado que nunca chega da tal guerra. Vai ser também outros tipos de cantiga, por exemplo, a política. Naquele tempo não falavam de política? Falavam sim, eles criticavam, algumas pessoas criticavam, mas elas se davam bem? Não, elas eram mortas. Então, como eu falei para vocês, lembrem do contexto histórico para lembrar o porquê tá ligado, tá linkado com isso. E aí, dessa idade medieval, agora que a professora falou que tem os filósofos da idade medieval, vamos entender mais um pouco, através da filosofia, esse contexto histórico. O contexto histórico da idade medieval vai ser muito importante para dar prosseguimento aqui, o contexto filosófico também. Então, o contexto filosófico vai fazer vocês entenderem um pouco mais essa ideia, como eu falei para vocês, de estar linkado com outro assunto. Então, a professora Milene vai voltar aqui com vocês no, no contexto de filosofia. O povo só quer um pé para falar da Rita. Deixa eu apresentar aqui. Pois é, galera, vamos voltar aqui. Como a professora Evelyn já estava falando, e eu disse no início também para vocês, rapidão, a parte de filosofia medieval, aqui ela é dividida entre patrística e escolástica, as duas principais escolas medievais, tá, gente? Então, existem várias outras escolas, a filosofia medieval, ela foi muito grande, só que o que realmente é focado no Enem é a parte de patrística e escolástica. Eu coloquei aqui algumas influências ou melhor, algumas características que influenciaram na filosofia medieval, que foi, no caso, essa passagem da filosofia antiga para a filosofia medieval se deu por causa da expansão e da consolidação do cristianismo, tá? Então, aqui, na parte do contexto histórico medieval, é quando a igreja começa a se consolidar, é quando o cristianismo começa a se consolidar, e aqui tudo é voltado para a igreja. Governo, educação, política, até mesmo as próprias religiões. Então, o foco é sempre o cristianismo. Aquele que não seguia a religião cristã era considerado pagão, né? Então, a principal característica da filosofia medieval, tanto na patrística quanto na escolástica, é a união entre fé e razão. Por quê? Como já existia a filosofia antiga, como já existia o pensamento racional da Grécia Antiga, como a professora falou, a gente teve uma evolução muito grande no contexto histórico antigo, que foi o surgimento da democracia, que foi a procura de justificativas racionais para a existência do mundo, a existência das coisas. E quando chegamos na fase medieval, quando chegamos na parte da filosofia medieval, a gente volta novamente a se firmar em um Deus. Então, o que era importante na filosofia medieval? Era tentar justificar e tentar te explicar que, na verdade, a filosofia antiga, e isso o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, olha, na patrística aqui, que está embaixo da patrística, é o Santo Agostinho, e no outro lado, que está a escolástica, é o Santo Tomás de Aquino, tá? Tanto o Agostinho quanto o Tomás de Aquino, eles buscavam mostrar para as pessoas, através dos estudos deles e tal, que a filosofia antiga, na verdade, ela já era como se fosse um passo dos ensinamentos cristãos. Então, assim, o Santo Agostinho, ele pegou a filosofia do Platão e justificou a filosofia do Platão em Cristo. Então, assim, por exemplo, vocês sabem que o Platão dividia o mundo entre mundo sensível e mundo inteligível. Vocês lembram disso, né? Então, o mundo inteligível para o Santo Agostinho era o quê? O céu. E no céu que está Deus é onde está a verdade.
E no mundo sensível, que é onde estamos nós, seres humanos, falhos, é onde está a mentira, o erro. Então, ele justificou o pensamento racional pagão, que eles consideravam, do Platão, juntando com o cristianismo, que é a fé, e justificando a razão. Então, para ele, a razão, ela servia à fé. Na verdade, todo o pensamento do Platão, para o Agostinho, era como se fosse uma manifestação de Deus já, mostrando para o Platão como eram as coisas nesse ponto de vista cristão, tá? E o Santo Tomás de Aquino fez a mesma coisa, só que com a filosofia do Aristóteles. Então, ele pegou a filosofia do Aristóteles, o Aristóteles que tinha várias teorias, e isso, o Aristóteles foi um dos primeiros, quiçá, o primeiro filósofo que pensou vários pontos de vista científicos que nós conhecemos hoje, que antes, no período antigo, não existia divisão entre filosofia e ciência. O que existia era algo que nós chamamos de metafísica, que hoje em dia a gente conhece metafísica como algo para além do físico, né? Mas no período antigo, metafísica significava justamente essa ciência dentro da filosofia, porque para ele ciência e filosofia era a mesma coisa. Então, Aristóteles, por exemplo, ele que foi um dos primeiros a estudar medicina, astronomia, anatomia humana, biologia, botânica, tudo isso Aristóteles estudava. E ele tinha vários escritos sobre isso, sobre as causas das coisas, a teoria das 4 causas, vocês lembram também, não é? Formal, material. Então, o que o Santo Tomás de Aquino fez? Ele pegou o pensamento do Aristóteles e justificou com a fé também. Só que a diferença é que o Santo Tomás de Aquino ele já estava mais fundamentado e mais consolidado em tentar justificar as coisas, ou melhor, justificar a Bíblia, justificar os ensinamentos cristãos, do que, por exemplo, o que o Santo Agostinho fazia, que era tentar explicar a existência de Deus através da filosofia do Platão. O Santo Tomás de Aquino, ele já mostrava que o Aristóteles já sabia que Deus existia de uma certa maneira, porque ele já conhecia através da sua filosofia. Por exemplo, na teoria das causas, que, por exemplo, nós temos uma cadeia de causas, isso era o Aristóteles que falava, temos uma cadeia de causas e cada causa é a causa de outra coisa, não é? Até que nós alcançamos a causa não causada, que é o ser grande. A causa não causada, para o Santo Tomás de Aquino, seria Deus, que o Aristóteles justificou como motor imóvel, que é aquele que tem o quê? O ato e a potência. Vocês lembram disso? Então, a diferença é que a patrística ela estava muito ainda ligada nesse posicionamento cristão e na justificativa da existência de Deus, nessa busca da verdade divina. E a escolástica, ela tinha isso, mas ela ia além disso, porque foi através da escolástica que nós tivemos grandes filósofos que começaram a se questionar sobre esse posicionamento da igreja, se era realmente verdade as coisas que nós aprendíamos dentro da igreja, se realmente essas justificativas para a existência de Deus, elas deveriam ser feitas, e nós tivemos filósofos como Giordano Bruno, nós tivemos filósofos como Spinoza, que foram os maiores críticos da igreja, que eram de dentro da igreja, e que vieram a partir da escolástica. Então, eu coloquei aqui o trívio e o quadrívio, né, que eram os ensinamentos da escolástica, e o trívio era a gramática, a retórica e a dialética, que estudavam, e o quadrívio era a aritmética, a astronomia e música e arte, tá? Então, a partir da escolástica que foram surgir as primeiras universidades. E é por isso que nós temos tantas universidades católicas, PUCs, porque a grande responsável por isso foi o pensamento escolástico, que deu essa vazão
para mostrar que o pensamento ele ia muito além da igreja. E isso veio com Spinoza, com Giordano Bruno, isso veio com Descartes, porque o conhecimento ele vai muito além de Deus. E talvez Deus ele nem seja explicável. O que nós conseguimos é o que está aqui. E esse aqui a gente precisa entender, a gente precisa justificar. Então veio Galileu Galilei, e aí a gente já vai passando para a fase moderna. Todos esses caras começaram a teoria cientificista, que começaram a se perguntar se esse funcionamento da igreja era realmente o que deveria ser feito. Então, essa foi um dos maiores pontapés para a filosofia moderna. Foi um dos maiores pontos para a gente iniciar uma grande crítica à igreja. Uma grande crítica não só e nem tão somente. Isso vocês precisam entender claramente que não é uma simples crítica à existência de Deus, se Deus existe ou não. Não se resume a isso. É uma crítica a si, o que nós aprendemos com relação a Deus e as justificativas dos ensinamentos divinos são suficientes para responder às nossas perguntas. Porque nós somos muito, e isso é característica do ser humano, nós sempre queremos saber mais, nós sempre queremos mais. E chega um momento que não é mais o suficiente. Só eu perguntar de onde eu vim, você perguntar para mim, professora, de onde eu venho, quem me criou, eu vou dizer Deus, e ele vai dizer, você consegue me provar? Eu vou falar, não, foi Deus que te criou, e pronto, acabou. Chega um momento que a gente não se satisfaz só com isso. A gente precisa conhecer mais. Então, a professora Ruth vai voltar a explicar mais desse ponto de vista, mas é o que vocês precisam entender. O comportamento humano é o que faz mudar o conhecimento, o pensamento. Um período, um ponto de vista histórico, um momento histórico, ele não passa do dia para o outro como um estalar de dedos. Olha, chegamos no final do século XIX e agora o pensamento muda. Não existe isso. Na verdade, somos nós que evoluímos e que nós sempre buscamos mais conhecimento, mais verdade sobre as coisas, a gente sempre está em busca da verdade. E isso faz mudar os nossos posicionamentos literários, filosóficos, geográficos, matemáticos, físicos. É isso que move o conhecimento. E é por isso que não existe só uma literatura, uma filosofia, desde quando ela surgiu até hoje. Porque nós não somos mais os mesmos. Professora Ruth, você pode continuar. Tá ok, professora Milene. Galera, como assim eu gosto, vocês sabem que eu gosto de fazer minha aula diferenciada. Eu quero mostrar uma coisa para vocês agora, para dar introdução na próxima escola literária. Vou espelhar aqui, vou mostrar um meme para vocês entenderem a ideia que eu quero passar para vocês. Da próxima escola literária. Se vocês não conseguirem ouvir o áudio do que eu vou passar, vocês só observem a imagem para vocês vão entender mais ou menos. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Vocês viram, galera? Conseguiram escutar o áudio ou só viram a imagem? Só a imagem. Só a imagem. Pois é, no primeiro momento ele tava tocando um funkzão daqueles bem pesado, ela tava loucona dançando. E depois tava tocando aquela música da Aline Barros, não sei se vocês sabem. Então eu direi, abra-se o mar. E tava assim, aparecendo sábado às 23 horas e depois domingo às 8. Ela tava num momento num baile funk e no outro momento ela já tava na igreja. Por que eu tava mostrando isso pra vocês? Muitos amigos meus acharam graça dizendo, meu Deus, eu tô, questão de equilíbrio na vida, né? Porque, gente, na próxima escola literária, que ela é considerada até para alguns autores um momento de transição,
ela vai fazer referência a justamente a esse momento, que é o momento que as pessoas ainda tinham a religião cristã predominante, tá? A religião cristã existe até hoje, ou seja, as ideias não mudam do dia para a noite, como a professora Milene falou ainda há pouco, não muda do dia para a noite, mas elas vão passar a ter uma nova ideia, a começar a ter uma nova ideia porque estava desgastado já aquele sistema medieval, ele já estava desgastando, não é uma coisa que se sustente por muito tempo, né? Então, o próximo slide faz referência a isso, olha. Vamos lá, mostrar para vocês. É o humanismo. Gente, para algumas pessoas, para alguns autores, o humanismo vai ser uma escola e para outros não. Para outros vai ser uma escola de transição, assim, não bem uma escola, mas um momento de transição. Mas é importante tocar aqui. Por quê? Porque ele vai marcar justamente o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. E ele vai trazer essa ideia agora do antropocentrismo, tipo, ressaltar a importância do homem. Naquele meme lá, vocês viram que ela estava curtindo, depois ela tinha a religião dela. Então, é assim, galera. Eles vão ter a religião, mas eles vão começar a se perguntar sobre eles. Já não vai mais ser tão predominante, vão começar a brotar a ideia e meus prazeres, e a minha individualidade, etc, não é? Eu nasci só para servir mesmo, ou será que eu tenho outras coisas, outros sentidos na vida, etc. Então, é, vai começar isso e vai começar também o racionalismo, que é início à produção de conhecimento sobre o ser humano e o mundo, e eu sem o contestamento do espiritualismo, ou seja, o com o contestamento do espiritualismo, na verdade. Ou seja, como eu falei para vocês, vai começar a surgir essa ideia no humanismo do homem no centro, que o homem, na verdade, o mundo é feito para o homem, e o homem é feito para o mundo. O mundo vai proporcionar muitas coisas e etc. Então, essa vai ser uma escola de transição. Para a próxima escola, que é qual? Olha, o Renascimento. O humanismo vai ser o pontapé para o Renascimento. Galera, a Idade Medieval vai levar o farelo, vai acabar, ó, vai se esfarelar. Porque as guerras vão desgastar, vocês lembram, né, das cruzadas, vai desgastar muito, o sistema vai ser desgastado. Então, aí, durante as guerras, quem vai estar lucrando com isso vão ser os comerciantes. Sempre assim, galera. Quem lucra com guerra é comerciante, não é povo, não é outra coisa, não. É comerciante que vai lucrar, que vai vender as coisas. Então, quem vai estar lucrando nos centros vai ser os comerciantes. E aí vão surgir essa ideia do burgo, né? Essa ideia da burguesia. Vai ser o início dessa ideia no Renascimento. E com isso, com essa concentração, com o início das cidades, que agora na Idade Medieval era o campo e agora já não é mais o campo, vão começar a se concentrar pessoas mais em cidades. Claro que ainda vai ter a maioria no campo, mas vão começar a surgir as cidades, os grandes centros. E aí, nesses centros é que vai ter essa ideia do renascimento, essa busca de volta ao clássico. Olha a ideia do grego de novo aí. Eu falei para vocês que a Grécia está muito importante e marcada. Então, olha a ideia do grego de novo. Olha a pintura aqui, que é o nascimento de Vênus, o nascimento da deusa do amor. As grandes navegações também vão fazer a troca um intercâmbio de culturas. As grandes navegações eles vão passar a ver o mundo sobre outras perspectivas. Por exemplo, na Idade Medieval, o reino era aquilo e o reino era o centro do mundo, digamos assim. Tá? O rei era tão importante. Quando uma pessoa começa a viajar, galera, seja ela um mero marinheiro, uma pessoa muito importante, ela vai perceber uma coisa. Quando ela viaja, ela vai ver que o mundo é muito além da cidade dela, é muito além do bairro dela, é muito além. O mundo é muito além. Acho que, tipo assim, quem já viajou sabe, tipo, pensamento, nossa, tipo, como tem lugares e costumes diferentes, então eles vão ter contato. Esse intercâmbio vai ser importante. As grandes navegações vão ser uma maneira de intercâmbio. Eles vão ter contato com outras culturas, etc., pelas grandes navegações. E aí vai acontecer a reforma protestante, porque, como eu falei para vocês, a ideia do sistema religioso vai se desgastar, porque estava todo mundo embaixo sustentando pessoas de cima que diziam que era a voz de Deus. Então, as pessoas vão querer só sofrer pelo resto da vida? Não. Então, vai começar a ter a ideia de mudar isso. Então, as pessoas vão banir a religião? Claro que não, galera. A religião existe até hoje. Como é que vai ser isso? Então, vão ser adaptar a religião. Tipo assim, agora eu vou questionar a religião e vou criar uma nova linha porque não concordo com tal religião. Então é assim que vai começar a ideia do protestantismo. Vão questionar a ideia da Igreja Católica sendo abuso, fazendo o abuso do poder. Então eu vou questionar esse abuso e agora eu vou criar uma linha que vai tentar seguir outra ideia. Então, cada surgimento depois de outras linhas cristãs depois disso veio dessa ideia de questionamento.
Então, seja ela dentro do âmbito religioso, não questionar é muito importante, galera. Surgiu outra religião cristã também. Saiu da religião? Não. Lembrem disso. Não saiu da religião. Continuou na religião, mas houve o questionamento. Questionar é muito importante. Então, houve o questionamento e agora eles vão criar novas vertentes do cristianismo, mas com novos questionamentos e novas ideias. Ou seja, tipo assim, dentro da religião ou não, o questionamento vai ser sempre importante, essas novas ideias vão ser sempre importantes. E aí, com o Renascimento, que vai entrar nessa idade moderna, a professora Milene agora vai fazer o link do, dessa nova fase da filosofia, não é? Que vem com a idade contemporânea, com a idade do Renascimento, que tem muitas coisas a ver com a Grécia. Então, a professora Milene vai fazer esse link novamente com a filosofia. Isso. Bom, gente, como a professora falou, a parte do Renascimento é uma parte muito importante na história, principalmente pelas mudanças que ocorreram no ponto de vista mesmo comportamental, científico do ser humano. Então, na parte do Renascimento, dentro da área da filosofia, principalmente, a gente teve uma revolta, vamos dizer assim, filosófica. Porque a grande questão no Renascimento agora era esquecer mais esse ponto de vista religioso, retomar aqueles valores da cultura clássica, retomar, por exemplo, as questões de como nós podemos responder às questões do mundo, as formas de governo, as formas de sociedade, porque isso eles já falavam no período antigo. Então, aqui, eles retomam esses valores da cultura clássica, aqui eles buscam uma autonomia do pensamento e uso individual da razão, ou seja, eles querem ter autonomia do pensamento religioso, porque no período medieval a gente não tinha essa autonomia. O pensamento, ele sempre tinha que ser fundamentado no cristianismo. E aqui, esses filósofos, eles precisam buscar uma forma de explicar o mundo que não seja baseada e justificada na existência de Deus e que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, aqui tem a oposição aos valores medievais, como o domínio da fé e a autoridade da igreja, que isso também influenciou muito no pensamento do Maquiavel. Todo mundo conhece o Maquiavel. E isso influenciou no pensamento dele, essa autoridade da igreja. A gente tinha que ver um outro ponto de vista, uma nova forma de governar, tá? A teoria política fundamentada na prática e na experiência concreta, e isso também foi fundamental para vocês entenderem a teoria política de Maquiavel. Por quê? Porque para Maquiavel, o bom governante não era aquele que era baseado em Deus ou que era cristão, mas era aquele que deveria fazer o que tinha que ser feito. Então, o que nós chamamos de uma pessoa maquiavélica, no ponto de vista do Maquiavel, não significa necessariamente que é uma pessoa ruim, mas que é uma pessoa que ela faz o que deve ser feito em determinado momento. Então, se para colocar o controle de uma sociedade, eu preciso ter pulso firme e, por exemplo, castigar ou até condenar à morte alguém, eu farei isso e serei um bom governante. Essa é a teoria política do Maquiavel. Aqui nós tivemos diversas reformas, principalmente a reforma protestante foi a mais importante nesse período do Renascimento, porque o Martinho Lutero foi o cara que lutou para a autonomia do indivíduo dentro da igreja. Isso é muito importante, porque na igreja, no período medieval, você não era salvo porque Deus te ama ou porque você vai para a igreja. Você é salvo porque você compra a sua salvação. Isso era muito importante no período medieval. Você comprava o seu lugarzinho no céu. Então, você tem dinheiro, você tem bens, você vai doar para a igreja e a igreja vai reservar o seu espaço do lado de Deus. E o Martinho Lutero, ele foi completamente contra isso. Então, ele escreveu as teses dele, né, e se vocês sabem, em outubro do ano passado, fez 503 anos da Reforma Protestante.
iniciada por Martinho Lutero em 1517. Então, a ideia central dele era justamente justificar e colocar bem, vamos dizer assim, deixar muito bem claro para as pessoas que a salvação delas dependia apenas delas mesmas, e que não dependia dos seus bens, ou se você ia para a igreja, ou se você sabia falar latim, não dependia disso. Isso dependia unicamente, que ele chamava que, né, a salvação em Cristo é dada unicamente pela graça, somente pela fé, por uma autonomia do indivíduo, uma autonomia que ele poderia crescer, justificar as coisas da fé, justificar a interpretação da vida no ponto de vista racional, foi dado esse espaço pelo Martinho Lutero. Então, por exemplo, grandes filósofos que nós tivemos na época do Renascimento, Nicolau de Cusa, Pico della Mirandola, a gente teve Nicolau Copérnico, nós tivemos Thomas More, Montaigne, o Maquiavel, Giordano Bruno, Francis Bacon, Galileu Galilei, todos eles, a maioria deles, eram de dentro das igrejas. Então, o Renascimento foi uma fase importantíssima, galera, para vocês entenderem a parte do período moderno já da história. Para aqui a apresentação. Então, muito importante essa parte do Renascimento. Ela é pequena? É pouca coisa? Considero como parte de transição? Sim, mas é uma transição importante para vocês descobrirem como aconteceu essa nova fase, esse novo período e essas novas mudanças da parte do período moderno. Tá, eu vou passar para a próxima escola agora, literária, após o Renascimento. Para a professora também. Essas próximas 2 escolas que eu vou apresentar é que vão dar abertura para o slide da professora sobre filosofia moderna, não é? Mas antes disso, eu queria mostrar uma música para vocês. Como eu falei para vocês, eu quero deixar a aula um pouco assim, sabe? Esse contato humano já deixa a gente um pouco a desejar, mas não sei se vocês lembram dos filósofos do Nordeste muito famosos, que é a Saia Rodada. Não sei se alguém já ouviu Saia Rodada. Já ouviram o Forró do Bujão. Olha só esse refrão, que diz o seguinte, é um refrão de duplo sentido, mas vai fazer muito sentido com a próxima escola. Quem tá ouvindo? A dúvida do homem no refrão, qual é? Se ele bota ou ele não bota? Vocês lembram desse refrão? Alguém já ouviu isso na infância ou só eu mesmo que tive uma infância maluca? Eu boto, não boto. Quem já ouviu essa música? Gente, eu não acredito que foi só eu que ouvi essa música na infância. Pois é. Apesar do refrão engraçado e do duplo sentido, é uma questão que ele levanta se ele faz uma coisa ou não, né? E ela diz que ela tá com medo. Se ele fazer aquela coisa ou não. Gente, esse refrão resume a próxima escola literária, que é o Barroco. O Barroco é a escola, uma escola literária no qual o momento que o homem está tentando se voltar para a religião, mas a gente já experimentou o gostinho da liberdade, já experimentou aquela ideia dele no centro. E aí ele vai estar nessa ideia de fazer alguma coisa ou não fazer. E vai estar preso, travado pelo medo. E aí, como é que vai ser isso? Olha, lembrem de que aconteceu a Reforma Protestante e a Igreja Católica vai perder muito poder. Ela vai perder poder horrores, porque a galera vai se tocar com Martinho Lutero, como a professora Milene falou, que eles têm a liberdade de interpretação deles, de individual, de interpretar uma certa coisa. Ou seja, a igreja já não vai mais reger daquele jeito. E aí, ela vai aceitar isso, gente? Ela vai aceitar perder poder desse jeito? É claro que não. A pessoa está no poder, ela não vai querer perder poder. E aí, o que ela vai fazer? A contra-reforma. E é nesse momento da contra-reforma que vai acontecer
a escola literária barroca. E, gente, na Contra-Reforma, vai ser danado esse sentimento de confusão dos autores da época. Por quê? Porque eles vão estar focados, a igreja vai fazer todos, e a maioria dos autores e escultores, etc., vão ser religiosos, pintores, etc., vão ser pessoas religiosas, mas que vão estar sufocadas pela religião, porque a ordem da igreja vai ser religião nível hard, ao extremo, vai se focar só nisso. E aquela questão daquele outro meme que eu mostrei pra vocês do equilíbrio, né? Que a pessoa nunca vai ser só uma coisa, ela tem um equilíbrio na vida dela, ela tem um momento para diversão, tem um momento para religião, ela tem um momento para tal coisa e para outra coisa. Então, eles vão sentir essa ideia do sufocamento. E isso vai refletir na obra deles. Tanto é que as pinturas barrocas elas vão ser um tanto sombrias. Os poemas vão ser também falando dessa dualidade. Eles vão falar muito dessa dualidade. Eu já mostrei um poema em sala de aula para vocês que mostra disso, né? Tem uma frase que eu acho linda, que é acreditar que o inferno no paraíso cabe, que eles falam de várias coisas que são opostas, mas que ao mesmo tempo vão fazer sentido para eles. Ou seja, o contexto do barroco vai ser esse. Então, vou mostrar o slide aqui para vocês do contexto histórico. Tá aqui, galera, olha. Vai vir a Contra-Reforma, como eu falei para vocês, que vai ser essa ideia hard da igreja de a gente não vai perder poder, vamos fechar tudo. Aí aquela ideia, já viram aqueles filmes de caça às bruxas, galera? É nesse tempo que vai acontecer a caça às bruxas mais do que nunca. Vai ter as proibições, ou seja, os fiéis, eles vão sentir-se sufocados, porque vai ter muitas mais proibições, vai ter livro proibido. Eu acho que até, se não me engano, o Maquiavel e outros livros de Galileu vão ser proibidos, então vai ser uma perseguição muito louca, gente, e as pessoas vão se sentir sufocadas. E a escola barroca, o objetivo da escola barroca da igreja, como eu falei para vocês, a maioria dos escritores, escultores e pintores vão ser religiosos, que a igreja vai estar ali predominante, segurando assim, ó. Vão falar de religião, mas ao mesmo tempo eles vão falar de religião, fazer as esculturas e tudo isso refletindo a humanidade deles. Eles vão estar refletindo esse sentimento deles. Por exemplo, nas pinturas. Procurem pinturas barrocas para vocês verem o quanto elas parecem ser sombrias. Se vocês lerem as explicações de estudiosos, vocês vão ver que tem esse lado sombrio. As estátuas também. Olha essa daqui do meio, que eu já falei para vocês em sala, que é o Êxtase de Santa Teresa, se não me engano o nome dessa estátua. O Êxtase de Santa Teresa, que é uma estátua religiosa, mas ela tem expressões de emoções humanas e de sentimentos humanos a ver com aquela coisa têxtil, né, do tato, aquela emoção do prazer e tudo isso. O cara dela é aquela cara, tipo assim, do prazer quase carnal daquele momento do êxtase dela, entendeu? Então, como eu falei pra vocês, vai ser um momento de dualidade, em que eles vão estar se perguntando se faz alguma coisa ou não, como eu botei a música pra maneira de distrair vocês, mas eu botei a música, se ele perguntando se faz alguma coisa ou não, e outra pessoa questionando pelo medo. Vai ser assim. E aí, depois dessa confusão, vocês sabem que não deu certo a Contra-Reforma. Ela vai vir com força, ela vai acontecer. Mas mesmo assim, gente, quando a liberdade chega, essa ideia de querer novas ideias horizontes, ela vai chegar, não vai ter jeito. Então, vai passar para a próxima escola literária, que vai ser já o arcadismo. Porque lembra que eu falei para vocês que nessa ideia do barroco, de sufocamento, eles não vão sentir muito bem. E a própria. Por isso que a gente está aqui falando de comportamento, galera. Comportamento social e histórico. As pessoas não vão se sentir bem com essas condições. Ou seja, não vai durar muito essa Contra-Reforma, porque ela vai ser algo pesadíssimo. Vai ser algo que vai agredir as pessoas, vai matar as pessoas. Então não vai. A pessoa não vai aguentar aquilo por muito tempo e aí já vai chegar. Vamos passar pro arcadismo. E o que é o arcadismo? Galera, no arcadismo, a gente vai ver o pessoal já querendo sair disso, sabe? O pessoal já vai estar querendo, sabe? Vai querer volta pro clássico. De novo, a Grécia entrando aqui. Como eu falei para vocês, a Grécia é muito importante, aquela ideia dos filósofos gregos é muito importante, que de novo vai ser essa busca pelo clássico no arcadismo. O arcadismo ele vai estar cansado dessa confusão. Já não quero mais essa confusão. No arcadismo, as pessoas vão se tocar disso. E aí, qual vai ser o contexto histórico? Já vai ser a queda das monarquias absolutistas, que a monarquia absolutista está ligada a quem? Lembrem, está ligado à igreja, ou seja, mais uma vez a igreja vai estar perdendo poder, porque as monarquias absolutistas vão cair pelo mundo.
E assim, a burguesia, que é o próximo assim, tá no poder nessa hierarquia aí social, vai ascender, ela vai começar a ascender, vai ser a ascensão da burguesia, ela vai começar a se tornar muito importante na sociedade, com a queda da monarquia absolutista. E aí, galera, como eu falei para vocês, lembra que lá no Renascimento começou a surgir pessoas na cidade, começou a surgir as cidades, tanto é que se vocês verem aquele romance de Shakespeare, deixa eu me lembrar qual é o nome daquele romance de Shakespeare que até no Alto da Compadecida tem referência a isso, que Chico falado, pode cortar uma tira de carne dele, mas... Ah, o Mercador, acho que é o Mercador de Veneza é o nome do romance. Então, o Mercador de Veneza, vocês podem acompanhar essa coisa do Renascimento, essa cidade, essas ideias da cidade, mas aqui no arcadismo vocês vão ver já que o êxodo rural já está assim, chegando a outro nível. E agora já é muito mais pessoas, já está chegando a outro nível, já vai ver muito mais pessoas da cidade. Então, como as pessoas vão estar chegando muito na cidade, essa burguesia já não vai estar gostando disso, falando, opa, tá cheio de gente aqui, vamos voltar de volta ao campo, vamos voltar ao clássico, ao campo, aos pastores. Então, essa ideia associada à Grécia, aos pastores, etc., vai estar ligada na literatura. Que aí, depois dessas duas escolas, a gente vai passar para o romantismo, vocês vão entender o romantismo. Então, na filosofia agora, vocês vão entender por que essa contradição do barroco e depois essa busca sabe, por relaxamento, tipo, sabe aquela coisa hippie? O movimento hippie, galera, daquela coisa paz e amor, ele tá muito ligado com o arcadismo. Ele é como se fosse um novo arcadismo, aquela coisa hippie da paz e amor, natureza, ele tá muito ligado com o arcadismo. Se vocês forem procurar na história, ele tem influências desse movimento. Ou seja, aqui já vai ser a galera querendo relaxar no meio desse caos todo, desse êxodo rural, dessa queda absolutista, vai ser todo mundo na literatura querendo relaxar porque o mundo tá o caos. E aí na filosofia vocês vão entender um pouco desse caos agora, dessa entrada para a era moderna, que eu vou prosseguir agora com a professora Milene, que vai dar prosseguimento na essa outra parte da filosofia. Bora lá. Tento ser o mais rápida possível aqui para colocar. Agora. Foi, né? Vocês já estão vendo a tela? Está carregando. Não, a gente não tá vendo, não. Não? Peraí. Vou botar lá de novo. Peraí, gente. Apareceu aqui que não foi possível compartilhar a tela. Vou tentar de novo. Acho que agora foi. Oi? Vocês estão vendo? Agora sim. Já? Aqui não Ótimo. apareceu, não. Acho que é a internet. Mas vocês já estão conseguindo ver? Eu estou aqui já no slide de filosofia moderna. Filosofia do século XVII. Aqui para mim já aparece. Tá ótimo. Então, a gente já passou da fase do Renascimento, né? E agora iniciando oficialmente a filosofia moderna,
Gente, eu coloquei pouquíssimos filósofos, tá? Porque se a gente fosse colocar toda a filosofia moderna, ia ter uns 10 slides só de imagens. Mas aqui eu coloquei os mais importantes dessa fase da filosofia moderna. Tem o Descartes, o Locke, o Bacon, Hume, Hobbes. Então, aqui nesse início da filosofia moderna, logo após essa fase do Renascimento, é onde a gente tem as teorias do conhecimento, principalmente o racionalismo e o empirismo. Aqui é quando aflora o espírito científico e fundamenta a experiência para justificar as coisas e a ciência, principalmente. Então, aqui nessa fase da filosofia do século XVII, é mais nesse âmbito mesmo científico. Aqui é a filosofia da ciência. Aqui o espírito científico e o experimentalismo é o que está forte e aflorado nessa parte da filosofia no século XVII. Então, a gente entende as filosofias, as teorias do conhecimento, do racionalismo. Vocês sabem que o racionalismo, ele coloca como fonte de conhecimento a razão, ou seja, todas as coisas e a busca da verdade, ela provém da razão, e o empirismo é a teoria do conhecimento que coloca como a fonte dele a experiência. Então, eu consigo alcançar a verdade e o conhecimento das coisas através da experiência. Um exemplo é o Descartes como filósofo racionalista, que é o da frase do cogito ergo sum, que é o penso logo existo. E o empirista é o David Hume, que é esse que está bem embaixo do Descartes, com um turbante na cabeça, apropriação, né, gente? Mas o David Hume é o filósofo empirista que é o filósofo empirista mais radical, gente, que ele é o que leva em consideração que absolutamente tudo, inclusive a razão, provém da experiência, tá? Então, essa fase da filosofia moderna é essa fase que a ciência está aflorando. E como a professora Evelyn falou, foi a fase que mais teve perseguições com relação a esses cientistas, filósofos e literários, tá, gente? Por exemplo, um exemplo muito, muito visível e que a maioria das pessoas sabe é do Descartes. Por exemplo, o Descartes, o discurso do método, ele publicou anonimamente, porque ele tinha medo de ser excomungado como Spinoza foi. O Spinoza, ele publicou o tratado sobre a ética dele, e ele foi excomungado da igreja, amaldiçoado completamente, e somente pelo livro dele, que, principalmente, o livro dele, ele não deixava de tratar sobre Deus. Na verdade, ele meio que tentou colocar que Deus estava na natureza, e que a natureza era Deus. Então, ele foi considerado um panteísta. E aí foi um escândalo na igreja, ele foi excomungado, Spinoza. E o Descartes, quando escreveu o discurso sobre o método, que era para falar sobre o fundamento científico da natureza, ele ficou com tanto medo de ser julgado pela igreja que ele foi publicado anonimamente. Só depois que nós fomos descobrir que essa obra é do Descartes, tá? Outro exemplo dele também é que uma universidade da Holanda, quando ele publicou a obra dele, do discurso sobre o método também, essa universidade, ela condenou a filosofia dele. Então, essa universidade na Holanda, nos cursos de filosofia, ela nem sequer falava sobre a filosofia cartesiana, porque ela foi condenada. E quando Descartes morreu, em 1667, a igreja colocou os livros do Descartes como parte dos livros proibidos a serem lidos. Então, eles foram apreendidos todos os livros do Descartes e não deixavam ninguém ler. Então, foi uma das grandes características da perseguição mesmo da igreja com relação a esses filósofos que procuravam uma alternativa científica para a justificativa do mundo. Agora, a filosofia do século XVIII já é a filosofia do iluminismo. É a fase bonita do período filosófico, do período histórico, é a fase bonita da nossa história, quando a razão é o que nos faz ser diferente de todas as coisas. Então, o homem é racional, ele é superior ao animal, superior à natureza, ele consegue controlar a natureza através da razão.
o Bacon já dizia isso, né? Então, o Francis Bacon já falava que nós conseguíamos organizar e controlar a natureza através da nossa razão. Então, a razão, ela é guia para a discussão do problema moral, filosófico, político, tá? Da época. Então, aqui, nessa fase do iluminismo, é a fase que nós temos liberdade para usar a razão. Então, a razão aqui ela é usada de uma forma livre, porque nós somos feitos de razão, nós somos constituídos de razão, então nós conseguimos alcançar o conhecimento de absolutamente tudo, entende? Nós conseguimos alcançar a verdade, nós conseguimos alcançar as coisas na natureza, porque a razão nos possibilita isso. Aqui as imagens eu coloquei do Kant, do Leibniz, do Montesquieu, do Rousseau, que são dos principais filósofos do século XVIII. Aqui no século XVIII tem a valorização da razão como instrumento para alcançar o conhecimento e a verdade. O Kant é o que foi o criador da teoria do conhecimento do criticismo, que é a união entre o racionalismo e o empirismo, vocês lembram disso? Racionalismo, ele era fundamentado só na razão, o empirismo só na experiência. O Kant, ele criou o criticismo, que na verdade era a união entre razão e experiência para alcançar a verdade. Aqui na última fase já do período moderno da filosofia, que é a filosofia do século XIX, aqui nós temos o romantismo, que a professora falou, o utilitarismo, o marxismo, o positivismo, o pragmatismo e o idealismo alemão, que é a última fase do período moderno, que já é a passagem para o período contemporâneo. Então, aqui na filosofia do século XIX, o pensamento iluminista, ele acabou influenciando na Revolução Francesa, que essa Revolução Francesa também, e é importante, a fase do período moderno, onde tem mais revoluções, é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Científica. Então, aqui nós temos diversas revoluções. Então, o pensamento iluminista, a fase iluminista, que é da filosofia do século XVIII, ela abriu margem para que tivessem diversas outras revoluções no pensamento, a gente conseguir progredir cientificamente e filosoficamente. Então, aqui, né, nessa fase da filosofia do século XIX, a crença no progresso da humanidade, um dos principais filósofos que acredita muito no progresso da humanidade é o Hegel, tá? O terceiro filósofo aqui na primeira linha. O Hegel, ele acreditava demais no progresso da humanidade, acreditava no Estado. O Hegel era apaixonado por Napoleão. Então, ele tem um ponto de vista muito positivo sobre as instituições, sobre o Estado, sobre a sociedade, sobre as universidades, sobre a educação. Então, aqui tem uma defesa muito grande dessa sociedade baseada na razão. Principalmente, a frase mais importante do Hegel é: tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. Parece um trava-língua, mas, na verdade, ele mudou e inverteu. Eu falo mal do Hegel porque quem me conhece sabe que eu não gosto do Hegel. Mas é importante, o Hegel é uma figura muito importante na história da filosofia. Porque ele é o cara que consegue justificar a sociedade e o conhecimento total das coisas, para ele o conhecimento maior social, é quando a gente consegue alcançar esse espírito absoluto, que é justamente essa iluminação da razão que nós temos, da união entre história, filosofia, religião, diversas vertentes, quando a gente consegue alcançar esse ponto de vista racional, que é o que é real. O real é racional e o racional é real, tá? Aqui tem a defesa da ciência, que a gente entra no positivismo, tá? E vocês conhecem o positivismo do Augusto Comte, a gente aprende mais isso na área da sociologia, mas também é muito filosófico, e principalmente porque o Comte, ele foi um dos caras que mais influenciaram para o decaimento da filosofia. Nessa fase do positivismo, bebendo uma água, desculpa, gente. Nessa fase do positivismo, foi a fase que
principalmente o Conte, começou a nos mostrar que a filosofia não servia para absolutamente nada. Para que servia a filosofia se a ciência pode explicar todas as coisas do mundo? Para que serve a filosofia se ela só pensa sobre as coisas do mundo, mas não responde sobre elas? Então, a ciência é o que é importante. A filosofia é apenas um instrumento da ciência. Então, o Augusto Comte, ele foi o cara que defendeu tanto a ciência que ele diminuiu completamente a utilidade da filosofia. E isso também a gente entra no utilitarismo, que era proveniente dessa revolução industrial que estava acontecendo na época, gente. Por quê? Com a revolução industrial e com a expansão do capitalismo, o que servia para nós era aquilo que era útil. E a filosofia era útil no momento? Não era, porque a filosofia não nos ajudava a ter um progresso científico, não nos ajudava a ter um progresso industrial, não nos ajudava a ganhar dinheiro, porque professor não ganha dinheiro. Então, para que servia a filosofia? Para absolutamente nada. Então, aqui, essas mudanças que começaram, e esse decaimento da filosofia, ela só veio a progredir, a voltar com o Marx, que o Marx já veio trazendo e dizendo que tudo que o Comte estava falando estava completamente equivocado. Que, na verdade, a ciência só existe por conta da filosofia. E que a ciência ela é fruto da filosofia. Sem a filosofia, a gente não tem ciência. Então, isso também, do Marx, a gente já entra nessas mudanças no mundo do trabalho, proveniente da Revolução Industrial e da expansão do capitalismo. E, gente, como eu falei para vocês ainda agora, essa fase foi a fase mais bonita que nós tivemos. E o que acontece agora na fase contemporânea? É a fase de colher os frutos que nós plantamos, não é? Na Idade Moderna. E esses frutos não foram tão doces. E aí a gente conhece filósofos que são dessa passagem do período moderno para o período contemporâneo, que eles começam a mostrar, digamos assim, a verdade sobre o mundo e sobre as coisas. Essa verdade que não era tão bonita nem tão racional, que são filósofos que a gente já vem aprendendo, que é como Schopenhauer, principalmente o Schopenhauer, o Nietzsche, que foi influenciado pelo Schopenhauer. Então, eles começam a mostrar o quê? Que, na realidade, essa razão, esse ponto de vista racional, que fundamenta a natureza e que o homem é superior aos animais, a tudo, na verdade, ele é uma falácia. Para o Schopenhauer, por exemplo, a razão, ela realmente ela nos faz diferenciar do animal, mas ela não nos faz ser superior, porque nós todos estamos submetidos à vontade. E a vontade, ela é animalesca. É a mesma vontade que tem em mim, a vontade que tem no gato, a vontade que tem no periquito, no papagaio, que tem na pedra, que tem no muro, é a mesma vontade. É uma vontade, é o impulso gerador à vida. E isso, nós estamos submetidos a ela, sendo seres de razão ou não. E, principalmente, essa vontade, ela não é racional. E se ela nos fundamenta, nós não somos essencialmente seres racionais. E o Nietzsche vem com essa influência do Schopenhauer, apesar do Nietzsche falar o contrário. Claro, Schopenhauer ele é um filósofo pessimista. O Nietzsche ele já vem trazendo o contrário, ele já vem com uma valorização da vida e não a desvalorização da vida como foi com Schopenhauer. Mas a diferença, ou melhor, a semelhança entre eles é que a vida ela não é desse ponto de vista racional, a vida ela não é só Apolo. O Nietzsche já sempre falava isso. A vida é Apolo e Dionísio. Tá, gente? Então, voltar com a professora Ruth para ela fazer a parte do modernismo e eu entrar na parte de filosofia contemporânea. Agora que eu vi o comentário de falar mal do Hegel é sensatez. Gente, se o professor Vitor tivesse aqui, ele estava muito magoado. Pois é, galera. Vocês estão conseguindo. Perguntando mesmo, vocês estão conseguindo fazer esse link? Se não estão conseguindo, peguem a minha guia do tempo histórico. Eu vou enviar esse slide para vocês. A professora Milene também vai deixar disponível. Peguem essa linha do tempo que eu fiz das escolas. E peguem a linha do tempo que a professora fez. E deem uma olhada no slide. Gente, naquela parte que ela fala dos filósofos
sendo perseguidos, vocês vão ver que está na mesma época do Barroco. Então, como eu falei para vocês, elas vão estar interligadas. A ideia da perseguição dos próprios escritores se sentindo sufocados, falando dessa ideia de dualidade, vai estar refletida nos filósofos que vão estar sendo perseguidos e repensando a maneira de Deus, como a professora falou, que o filósofo repensou e foi perseguido por isso, eles vão estar repensando e vão estar sendo pressionados por isso. E no arcadismo, sabe onde o arcadismo vai estar associado a que fase da filosofia? Ao iluminismo, galera. Lembra aquela fase que a professora falou que é uma fase bonita e bela? Então, por isso se refletiu na literatura, que o arcadismo busca o bonito e o belo do clássico grego. Eles vão buscar não coisa sentimentalista, por exemplo, os poemas arcadistas eles vão estar mais preocupados com a forma, quase uma coisa bem científica mesmo, a forma perfeita do poema, aquela coisa clássica limpa e daquela coisa limpa do grego, aquela coisa assim. Quando tu pensa na Grécia, tu pensa naquela coisa inteligência, raciocínio, então eles vão querer isso na arte deles. E aí vai estar associado com o iluminismo nesse período. Então é isso que que a gente está procurando mostrar para vocês que a filosofia e a literatura elas vão estar interligadas nesses tempos e vão estar refletindo uma na outra. Elas vão estar ligadas. E aquela parte que a professora falou do slide dela, que já é do século daqui da Idade Moderna, né? Que vem os autores da filosofia do século XIX, né, professora? Essa filosofia do século XIX, gente, vão ser, na verdade, muitas escolas literárias, eu acho que vão ser, olha, vai ser romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo e quase pré-modernismo. Vão envolver várias escolas que vão estar se opondo umas às outras. Eu já mostrei para vocês no quadro, eu vou tentar explicar. Galera, se vocês conseguirem perceber, as escolas sempre vão estar se opondo parece uma outra. Por exemplo, o travadorismo era Deus, era as músicas de fazendo a associação à vida deles no campo. O travadorismo era aquilo, não é? Aí vem o humanismo e se opõe ao travadorismo. Já não é Deus no centro, já não é essa vida que eu quero agora o homem no centro. Aí vai vir o classicismo também, que está associado ao humanismo. Como eu falei para vocês, o humanismo às vezes nem é considerado uma escola. O humanismo às vezes é considerado uma transição para o classicismo. Mas aí o humanismo e o classicismo vão se opor ao trovadorismo. Aí vem o barroco e, digamos, retrocede de novo. O barroco já vai fazer oposição ao classicismo. O barroco vai dizer, não, agora é Deus de novo. Mas aí já não é tanto Deus porque eu estou confuso. Então é Deus e não é ao mesmo tempo. E a minha produção literária vai refletir essa minha confusão. Aí vem o arcadismo e diz, não é um nem é outro. Vamos voltar para o clássico de novo. Agora a gente vai ser uma coisa limpa, nada dessa confusão, desse cabaré de Deus e não Deus. Agora o negócio é clássico, agora o negócio é cult, nada disso, não quero bagunça. E aí vem o arcadismo, e adivinha o que vem depois do arcadismo, dessa coisa limpa, sem confusão? Vem o romantismo, que é caos de novo, que é a busca dos burgueses pela identidade. Então, as escolas literárias, galera, vão estar sempre assim, ó, junto com as filosóficas, elas vão estar assim, ó, é caos e é outra coisa. Uma coisa não, elas vão estar parece, sempre se opondo. Vocês pegam a linha do tempo e vão ver, parece que elas estão sempre se opondo uma à outra, a ideia da outra. Então, nesse século XIX, que vai fervilhar, que a professora Milene falou que vai fervilhar de novos filósofos com essa ideia das várias revoluções, né, professora Milene? Com os vários tipos de revolução industrial, revolução francesa. Gente, vai ser um período do século XIX que vai surgir, olha, romantismo, realismo, naturalismo, paralelismo, simbolismo. Acho que é 5 escolas literárias, ou seja, vão ser muitas escolas literárias no século XIX, justamente porque vão ser muitas linhas filosóficas, porque vão ser muitas ideias, muitas mudanças, muitas transformações. E aí vamos entrar agora no século XIX com romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Vamos levar tudo de uma vez. Esse cabaré tudo, que é uma se opondo a outra. O romantismo vai surgir se opondo ao arcadismo, aí vai vir o realismo se opondo ao romantismo, etc. Vocês estavam falando, eu vi o pessoal falando no início da aula, da música da Rita, né, que foi sucesso nessa quarentena. Eu lanço um desafio agora para vocês. A música da Rita. Eu quero que vocês pesquisem aí, peguem o celular de vocês, pesquisem. A música da Rita. Ela é uma mulher romântica ou uma mulher realista? Ela é de qual escola? Esse autor, ele é um autor romântico? O eu lírico é romântico ou o eu lírico é realista? Me explica, essa música da Rita é o quê? Eu dou aí 3 minutos para vocês. 3 minutos para vocês falarem lendo a letra, qual das duas a Rita é. A Rita é schopenhaueriana, isso sim.
Eu acho que ela é realista. Pra quem não ouviu falar da música, vou botar só o trechinho do refrão aqui, ó. Olha aqui. A resposta vai ser, pra quem não tinha ouvido, olha, ele fala: Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. A Rita aí não botou ele pra dormir, né? Ela queria botar ele pra morrer mesmo. Ela não queria, assim, fazer carinho nele com aquela faca, não. Ela tava bem meio mordida. Então, muita gente disse que é romântico, mas ela seria uma mulher realista. Porque a mulher romântica, olha como vocês estão caindo na armadilha. Gente, a mulher romântica, ela é uma mulher pura, uma mulher serena. Sabe aquela mulher assim? Nossa, assim, ela é tão santa que eu não ouso tocar nela. Ela é uma mulher. Olha, eu vou mostrar um slide para vocês. Que eu passei esse slide para vocês e eu perguntei justamente para essa pegadinha, porque eu passei esse slide para vocês e esperasse que vocês estudassem. A mulher romântica, ela é uma coisa tão divina, assim, sabe? Ela é tão santa que eu não ouso tocar nela. Ela não, não é nem feita para o pecado, essa minha mulher romântica. Ela só vai ser no romantismo mais próximo assim, de uma mulher real lá pela terceira geração, que já vai ter mais sensualidade. Mas a mulher no romantismo da segunda geração, lá do início, ela é uma mulher idealizada. Ela é uma mulher que eu não posso tocar, não posso nem ousar. Eu só imagino o pecado com ela, mas não vou concretizar o pecado com ela. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Não sei se tem como virar a câmera. Tá aqui, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Olha essas mulheres aqui do romantismo. Olha a Iracema, olha essa pintura aqui do romantismo, olha essas mulheres do romantismo. Uma da primeira geração, outra da segunda e outra da terceira. Na primeira, ela vai ser a mulher idealizada na pátria. Ou seja, a pátria brasileira é essa mulher brasileira, que vai ser a indígena, não é? Então, aqui vai ser idealizada de acordo com a pátria, com o patriotismo. Aqui é a idealização dela daquela ideia do romântico, assim, sabe, trágico, aquela coisa que não vai ser tocada, ela vai ser uma deusa e ela vai ser geralmente mórbida, porque ele vai sempre perder a musa para a morte. E aí, na terceira geração, ela já parece até mais real, olha, já mais sensual, com as bochechas coradas, com o decote dela, olha, observem. Então, aqui, a mulher no romantismo, ela não vai ser como a Rita. A mulher no romantismo, ela vai ser, gente, santa. Sabe quem a Rita vai parecer? A mulher realista. A mulher realista é isso daqui, olha, como a Rita é. Que deixou o homem encantado lá com ela. Ela é ardilosa. Ela é que faz uso de ardir, cheia de astúcia, esperta, manhosa. Essa vai ser a Rita. Ela vai ser aquela mulher que vai deixar o homem que vai ser, ela não vai ser perfeita. Ela não vai ser perfeita. Na letra da música vocês vão perceber que ela fuma, ela bebe, ela faz muitas loucuras, inclusive ela vai pra facada com ele, ou seja, olha como são duas escolas que se opõem até no conceito de mulher. E por que eu falei isso para vocês? Eu fiz esse exercício para vocês porque vocês vão perceber que são duas escolas que se opõem. No romantismo, na corinha da... Lembra que eu falei para vocês que a professora Milene falou do século XIX, surgiu vários filósofos e várias transformações, etc. Então, as escolas literárias vão refletir isso. Do romantismo, eles vão fugir da mulher real. Mulher real não é isso, a mulher real é perfeita, ela é divina, ela é tudo isso, ela é um anjo, ela não é isso. E no realismo já vai vir de novo a escola literária falando: meu filho, não é bem assim, o realismo é outra coisa. Para de ficar fantasiando que o realismo é uma mulher maluca, o realismo é pessoas se traindo, pessoas se ferindo, o realismo é isso. Aí, galera, vem outra escola, que é o naturalismo, também vai estar de mão dada com o realismo, já vai ser mais científico, olha, ligado à ciência aí do século XIX, que vai estar fervilhando, mas aí já vai vir o parnasianismo, que vai se opor ao realismo e falar: não, para com essa palhaçada de querer estar ele vai se opor ao romantismo e ao realismo. Aos dois ao mesmo tempo. Ele vai falar: não, um estava viajando na maionese, idealizando a mulher. O outro
já fala demais da realidade. Não gosto de saber da realidade. Não quero mais saber desse caos que está o século XIX, que está cheio de transformação e cheia de desgraça, porque aumentou o nível de miséria nas cidades, tá? Não tava bonito o século XIX, aumentou o nível de miséria, nível de violência, aumenta tudo, galera. Tudo que é, tipo assim, aumenta, é tudo um caos ao mesmo tempo. E aí o parnasianismo vai falar, não, agora eu vou produzir arte pela arte, nada de crítica social ou de fantasia, nada disso. Agora arte é pura, é arte pela arte, é arte pela própria forma, quase como se fosse ciência, galera. É quase como se fosse uma fórmula matemática, a perfeição das linhas. É assim o parnasianismo. Então, voltamos lá. O romantismo é fantasia. O realismo é crítica. O romantismo vai ser fantasia, fuga da realidade. Vai ser uma pátria idealizada, uma pátria que não existe, aquela pátria perfeita, aquela ideia do povo perfeito. Vai ser uma mulher idealizada, vai ser tudo isso, o romantismo. O realismo vai ser crítica social. O realismo vai pegar assim a realidade e vai jogar na cara. Ou vai falar assim: meu filho, tu acha que é uma coisa? Tá aqui o que a realidade é. O realismo é a mulher traindo o homem, é homem traindo a mulher. O realismo é várias coisas, não é nada do que tu tá imaginando. O realismo é um cabaré. O realismo vai pegar esse cabaré e vai jogar na cara da sociedade. Vai falar assim: tá aqui, ó, isso que é a realidade. E aí, depois de toda essa enxurrada do realismo, o parnasianismo já vai falar, ai, credo, mas vocês falam de muitas coisas que, ixi, Deus me livre, eu não gosto disso. Agora eu vou fazer uma coisa científica quase. Não quero mais saber de sociedade, não quero mais saber da confusão dela. Eu vou fazer uma coisa produzida quase como se fosse ciência. Nada de crítica social, nada disso. Eu vou fazer uma coisa limpa, sem fantasia ou sem essas coisas. Vai ser uma coisa matemática praticamente. Tanto é que os poemas parnasianos, eles, gente, se apegam à forma, à métrica, tudo isso. Eles são, tipo assim, praticamente perfeitos. Acho que uma das maiores autoras que são maiores exemplos é a Júlia. Júlia, alguma coisa eu não me lembro o nome dessa autora, mas procure Júlia do Parnasianismo. Como ela tem essa métrica assim perfeita. Até mais que o outro autor que é considerado do Parnasianismo. E aí, depois do Parnasianismo, já vem o quê? De novo a galera voltando para a fantasia, o simbolismo. Como eu falei, gente, o século XIX, com essas filosofias e essas várias transformações, vai ver muita escola literária ao mesmo tempo, porque vai ser muitos sentimentos misturados. Lembra que a galera da realismo foi a crítica? Aí a galera do parnasianismo já não quer saber de crítica e fantasia não quer saber de nada, quer saber só de limpeza, tipo, de pureza. A galera do simbolismo vai estar cansado de todo esse resto, já vai estar lá pelo finalzinho do século XIX, estressada, assim, sabe aquele momento que tu fala assim, eu vou ligar meu fogo, sinto assim, vou meditar, acender 1.000 incensos, fazer tudo isso, porque eu não aguento mais. A galera do simbolismo vai ser exatamente isso, vai viajar nos sonhos dele, vai ser quase uma escola romântica novamente, vai viajar nos sonhos dele, na musa dele, vai viajar no irreal, no psicológico, eles vão viajar em tudo isso. Já não quero mais saber. E aí, galera, essa mistura de todas essas escolas que parecem confusas, mas se você ver a definição de cada uma e como elas se opõem uma à outra, tipo, elas estão ligadas, se opondo uma à outra, vocês vão ver que a próxima era filosófica vai refletir essas escolas já na virada do século XX. Sabe por quê? Porque na próxima era filosófica, já vai ter pessoas pensando, por exemplo, lembra que o simbolismo fala da mente, do plano da mente, do irreal, do plano assim, quase como se fosse aquela coisa da mente, do corpo e tudo isso. A escola contemporânea filosófica, como a professora falou, que ela vai entrar daqui a pouco, ela já vai trazer isso, galera. Ela vai dizer que o homem é sim movido por impulsos, é sim, a mente tem muito a ver, assim, a gente não é totalmente racional, a gente é movido por impulsos, a gente tem a ver, então ela vai pegar tudo isso que a arte produziu e vai se refletir na filosofia. Mas só que vai refletir misturado, não vai ser uma coisa só, ela vai ser a crítica e vai ser ao mesmo tempo o ser humano racional, vai ser tudo isso que vocês vão entender quando a professora Milene explicar. Então, das escolas que eu falei para vocês no século XIX são essas, tipo, ufa, meu Deus, estão acabando aqui o tempo, são muitas escolas, e depois delas, com o século XX, vai vir o pré-modernismo, o modernismo e o pós-modernismo, que aí já vão ser o quê? Vão ser portas para a liberdade de expressão, liberdade de crítica social. Tipo, gente, essas fases, elas vão vir recheadas de várias temáticas. Não vai ser só crítica social ou só o plano da mente, vai ser tudo misturado. Você vai mostrar que não precisa ser uma coisa ou outra, como as outras escolas literárias. Por exemplo, se a gente fizer uma linha do tempo até o pré-modernismo, todas as escolas se opunham a outra. Ou era uma coisa ou era outra. Ou era científica ou era irracional. Ou era Deus ou não era Deus. Era tipo assim, sempre parece que se opondo uma a outra.
E aí, no pré-modernismo para o modernismo, já vai ser misturando as coisas, já não vai ser uma delimitação. Mas vai ter a ver também com o contexto histórico. Vejam o contexto histórico, vejam os filósofos. Como eu falei para vocês, peguem, façam esse exercício, eu vou cobrar de vocês. Eu vou esperar no meu e-mail chegar, se pelo menos 2 mandar, eu vou ficar muito feliz. Peguem a linha do tempo que a professora fez, peguem a minha linha do tempo e tentem relacionar. Vão escrevendo e falar assim, professora, tem isso e isso em comum aqui, tem isso e isso em comum. Quero que vocês façam essa linha do tempo, porque o Enem está chegando e isso vai ser muito importante. Na hora de cair uma questão que vocês lembrarem dessa linha do tempo bem clara, ou do contexto histórico na cabeça de vocês, vai ser muito importante. E aí eu vou passar para a professora Milene agora, eu vou. Tá no slide essa linha do tempo, ela tá no slide, tá? Quem perguntou da linha do tempo, ela tá no slide, lá todas as escolas divididas, assim, vocês podem comparar com a linha do tempo que a professora fez. E vocês vão perceber isso. E o contexto histórico mesmo, resumir para vocês, em cada slide meu, o contexto histórico de cada escola, para vocês saberem mais ou menos o que estava acontecendo e por que isso refletia na arte. Então, eu vou passar, nesses 5 minutos finais, vou passar para a professora Milene, para ela explicar a era contemporânea para vocês, e vocês vão associar agora com o modernismo. Como o modernismo e essa liberdade vai estar a ver com a era contemporânea, tá, galera? Se tiver dúvida, tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, podem perguntar para mim pelo meu e-mail, até pelo meu WhatsApp, eu estou aqui disponível, quero ajudar vocês nessa reta final, tá? Vou passar para a professora Milene. Gente, foi um prazer estar com vocês. Desculpa falar rápido, quem não estava acostumado, para quem já estava. Eu voltei, galera, eu voltei. Falo rápido mesmo. Eu sou uma metralhadora, porque o tempo é curto e é muita coisa. E eu amo vocês de paixão, então estou torcendo muito, muito, muito por vocês. Beijo, galerinha. Eu vou passar para a professora Milene e acompanhar vocês até o final da aula. Tá ótimo. Compartilhar aqui com vocês para a gente terminar, né? E, nossa, o que eu vou falar, assim, é o que a professora Evelyn já falou, só que no ponto de vista filosófico, porque, como a gente deixou claro desde o início, não tem uma distinção entre os dois. A gente consegue ver o ponto de vista literário e o ponto de vista filosófico, mas, na realidade, o contexto influenciou muito na formação e na constituição do pensamento. Então, agora, nessa última fase, que é a fase da filosofia contemporânea, que começa no final do século XIX para o século XX, até hoje, no nosso século XXI, acho que vocês já estão vendo, né, gente? Então, colocando aqui no final, eu coloquei as principais correntes filosóficas que surgiram agora na filosofia contemporânea, porque foram muita gente, foram muitas, muitas mesmo. Porque, como eu falei para vocês, após a Idade Moderna, após a filosofia moderna, nós começamos a colher os frutos dos acontecimentos no período moderno, que foram diversos acontecimentos. Só que, após o período moderno, é que a gente começou a entender a evolução da humanidade, o que estava acontecendo com a gente. Então, agora, na fase contemporânea, é completamente o contrário da filosofia da fase moderna. Por quê? Na fase moderna, a gente teve as grandes revoluções. Na fase contemporânea, nós tivemos o quê? As grandes guerras. Então, foi Segunda Guerra Mundial, e foi aquele negócio horrível do nazismo. Nós tivemos uma grande figura da filosofia, que foi a Hannah Arendt, que era uma filósofa judia e que foi capturada e foi para os centros de concentração do nazismo. Ela passou 3 meses presa nos campos de concentração, então ela passou na pele o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, criou uma filosofia a partir disso, entendem? Então a gente consegue pegar essa parte final da filosofia contemporânea, que já desde o final do século XIX para o século XX até hoje, todos os acontecimentos que tiveram importantes para a mudança sócio-histórica, para uma mudança filosófica, para uma mudança literária. Então, aqui o grande questionamento essas novas sociedades que estão surgindo a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da Revolução Científica, elas realmente estão gerando bem-estar e felicidade? Essas sociedades estão realmente sendo felizes e realizadas?
Eita, gente, acho que tem alguma coisa do professora Milene. Eita, na fase final já. Será se ela volta? Gente, se ela não voltar, eu vou abrir aqui o slide dela nessa parte final para prosseguir com vocês. Galera, como vocês podem ver na leitura do slide, vocês vão ver que tem esse questionamento, né, se o ser humano é mesmo racional. Lembra que as outras linhas filosóficas sempre falavam que isso, que o ser humano é racional, ele é científico, ele é tudo isso. E aí, nessa nova era contemporânea, filosófica, vocês vão ver que agora eles vão estar pensando em tudo isso. Eles vão misturar, como eu falei, assim como na literatura eles vão misturar, aqui na filosofia também vai ver esses questionamentos sobre que o ser humano não é uma coisa só, ele é tudo isso, porque esse século XIX, essa entrada para o século XX, o século XIX vai trazer tanta transformação, tanta assim, loucura no meio social, que o século XX já vai mostrar que, que o ser humano é muitas coisas. Gente, o século XIX vai trazer, junto com o século XX, vai trazer guerra, as guerras mundiais vão trazer no século XX vão trazer as guerras, vão trazer tantas coisas que o ser humano vai refletir sobre ele mesmo. Sobre o que ele é, se ele é mesmo racional. Porque, por exemplo, com as guerras mundiais, o ser humano é racional, tão racional assim, a ponto de matar milhões de outras pessoas que não se parecem com ele, porque eu não creio que uma pessoa que se diga racional seria capaz de fazer isso com outras milhões de pessoas, como Hitler fez. Ou seja, vocês vão entender que vai acontecer tanta coisa social, que a filosofia contemporânea ela vai trazer esse questionamento, vai acontecer tanta coisa que a filosofia contemporânea vai trazer isso, de que o ser humano é muitas coisas, ele precisa ser revisto, que tudo aquilo que a gente pensou precisa ser repensado e pensado novamente. Tipo, foram coisas muito boas, mas que precisam ser trazidas a uma nova luz. Então, vai surgir todos esses filósofos, como ela falou, que vão estar passando por todo esse contexto. Vai ter a crise da razão. Olha, as novas sociedades estavam gerando bem-estar e felicidade. Vai ter a crise da razão. Vai ter o manifesto comunista. Vai se pensar no ser humano e no bem-estar dele. Vai ter, como eu falei, a Segunda Guerra Mundial. O ser humano é totalmente racional. Então, ou seja, é tudo isso. Essa questionamento e essa mistura toda. E a professora Milene... Oi, gente, caiu minha internet no computador. Até entrei pelo celular, porque o computador... A bola que falei para eles que a século XX vai trazer toda Onde essa foi? mistura. Até onde vocês conseguiram ver que eu tava falando? Porque eu nem sei a hora que caiu a internet. Tá falando de uma filósofa judia, eu acho, que estava ela esteve nos campos de concentração, não foi isso que você estava falando? Ah, sim, foi a Hannah Arendt. Exatamente. Eu vou mesmo falar, né? Depois eu vou mandar para o Léo o slide, ele vai disponibilizar para vocês. Como já é o último slide, eu vou só falando mesmo. Mas a grande questão dessa fase contemporânea é justamente te mostrar a realidade, como a professora Evelyn falou. E a realidade que a gente vive fugindo. Que realidade é essa? É o sofrimento, é a dor, é o desespero, é o erro, porque não deu certo o que a gente pensava que daria certo. Então, são as coisas que a gente vive fugindo, que é a vida real, que é a realidade, que é dor, é angústia, é sofrimento, é rejeição. Então, isso acontece e começou a acontecer muito, a se mostrar muito na fase da filosofia contemporânea, e existiram muitos filósofos para te mostrar esses pontos de vista. Então, por exemplo, aí a gente tem a corrente existencialista, e essa corrente existencialista é que começa a mostrar esses grandes desesperos humanos, essas grandes dores humanas. Então, aqui nessa fase da filosofia contemporânea, a gente tem o estruturalismo, o pós-estruturalismo, que a gente já conhece o Michel Foucault, e o Michel Foucault ele já fala sobre as organizações sociais, que também eram mudaram muito na perspectiva, na fase da filosofia contemporânea. Por exemplo, ele fala da organização de escolas, de presídios, de hospitais, e aí a gente começa a pensar também na parte do inconsciente, e aí a gente já vem com Freud, a gente já pensa na parte irracional do ser humano, e o quanto isso influencia no comportamento, que a gente acreditava na parte da filosofia moderna, a gente acreditava que o nosso comportamento ele só podia ser racional. E aqui, nesse ponto, a gente já começa a entender que não é,
nós temos, como o Freud falou, temos id, ego e superego. Então, não é só a razão que nos manifesta, não é só a razão que nos mostra. A gente conhece também outros filósofos desse período do existencialismo, mostrando essa realidade. Como, por exemplo, a Hannah Arendt mostrou a parte da realidade política governamental, que ela criou, por exemplo, o conceito de banalidade do mal, que todo mundo conhece esse conceito, sendo da área da filosofia ou não, a gente sabe o conceito. Oi. Como eu estava falando para eles, quando caiu a ligação, eu estava falando para eles que essa virada do século XIX para o XX, né, que vai trazer todas essas mudanças, vai fazer os filósofos repensarem na própria definição de humano, de felicidade, e todas as outras definições vão ser repensadas, porque até aquele momento não aconteceu tantas coisas em grande escala como naquele do século XIX para o século XX, né? Tipo, guerras, grandes guerras, na verdade, mundiais, né? O nível de máximo assim, do absurdo humano elevado com os campos de concentração. Então, eu falei, vai ser tanta coisa que vão se repensar até a humana. Isso. A própria definição de humanidade, felicidade, como você botou no slide. Muitas definições vão ser revistas. Exatamente. E foi justamente isso, olha, por exemplo, o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt é justificado nisso. Porque vocês já devem ter ouvido falar do julgamento que ela acompanhou do Friedrich Nietzsche, né? Então, esse cara, que era um soldado nazista, ele trabalhava para o Hitler, ele foi capturado em Jerusalém e ele foi ser julgado lá em Jerusalém. E a Hannah Arendt era professora universitária na época e ela foi acompanhar o julgamento para fazer o escrito e tal. E ela ia publicar em um jornal também na época. E ela começou a perceber que existiam certos comportamentos, certas maneiras de lidar com aquilo que estava acontecendo que não era do jeito que a gente imaginava. Por exemplo, desse cara, o Eiche, que não sei falar alemão, né, gente? Eu tento. Um dia eu vou conseguir aprender a falar alemão. Mas esse cara aqui, ele era o soldado nazista, ela entendeu que, na realidade, ele não era o que a gente entende como um homem ruim, um homem mau. Na verdade, o que ele era? Ele era apenas alguém que estava fazendo o seu trabalho. Ou seja, ele capturou diversos judeus, fez crueldades, matou, prendeu, torturou. E quando ele foi questionado do porquê ele tinha feito aquilo, ele só disse que estava obedecendo ordens. Era o trabalho dele. Era uma pessoa miserável. Então, o que a Hannah Arendt compreendeu? Que o mal, ele não é o mal como a gente compreendia antes. Como desde Santo Agostinho, ele dizia que o mal era a ausência de Deus, a ausência do bem. Não é isso. O mal, ele é banalizado. O mal virou uma tarefa. O mal, ele virou parte do teu serviço. Você precisa fazer isso porque está obedecendo ordens. Vocês estão entendendo? Então, esses pequenas coisas também que vieram o surgimento dos movimentos culturais, e esses movimentos tiveram diversos filósofos que participaram desses movimentos. O movimento cultural, por exemplo, que o filósofo que participava muito de movimentos culturais era o Michel Foucault, o Sartre, a Simone de Beauvoir, que era acompanhante do Sartre. Então, eles participavam muito de movimentos sociais. O Michel Foucault, por exemplo, ele... Peraí. Deu interferência aqui no computador, que agora eu consegui entrar de novo. Mas o Michel Foucault, por exemplo, ele foi um dos primeiros caras que começaram o movimento LGBT. Então, ele lutava por isso, foi um dos primeiros filósofos que se assumiram gay. Isso já era uma completa revolução, gente, uma completa revolução. Ser assumido gay. Então, o Sartre e a Simone de Beauvoir, eles lutavam pela liberdade. Então, por exemplo, a Simone de Beauvoir foi uma das primeiras filósofas feministas, que escrevia livros sobre o sexo feminino, tratando que a mulher ela podia ter independência, ela era tão livre quanto o homem. Isso era uma completa revolução na época, gente. E que até hoje a gente luta para conseguir isso. Então,
essa parte da filosofia contemporânea é a parte de realidades, de movimentações para mudar a realidade, porque você está insatisfeito, de você entender a realidade como ela é. Por exemplo, o Albert Camus, que dizia que a vida, a existência, ela não tinha sentido nenhum, e que não adiantava a gente procurar sentido na existência, porque a gente ia perder tempo. Porque a existência não é justificável, ela não é racional, ela não tem um objetivo. A gente nasce, não tem aquele negócio de, eu nasci para ser professora. Ele vai dizer, tu não nasceu para ser nada. Tu tá fazendo porque tu quer. Vocês estão entendendo? É assim, né, mostrar a realidade, porque a gente coloca tantas justificativas nas coisas que a gente se perde. E para o Camus, por exemplo, esse era o grande problema da existência. A gente procura tanto uma resposta, a gente procura tanto um significado para as coisas, que a gente deixa de viver. A gente vive em busca de uma verdade, vive em busca de um sentido. Inclusive saiu agora, galera, não sei se você já assistiu agora na quarentena, saiu um filme da Pixar, da Disney, Soul. A moral do filme é essa, galera. Eu assisti, achei incrível. Então, a moral do filme é essa, que, tipo, ela tava procurando tanto um objetivo para viver, que quando tu vive por um objetivo, que tu se fixa naquilo, ou tu fica com uma obsessão, e aí tua alma, né, acaba se perdendo, ou seja, a vida é a própria vida, tipo, ele tá ali só apenas para viver, tipo, é só para viver, não é para ter um objetivo, um alcance, alguma coisa, é só a vida, ela é aquilo. O filme mostrou muito bem isso, acabou de falar. Temos muitos exemplos disso. E esses filósofos existencialistas, eles mostram justamente isso. Que esse negócio de destino e de busca por alguma coisa, esse desejo incessante por querer mais, a gente acaba deixando de viver e deixando de aceitar as coisas que nós temos. Por exemplo, Schopenhauer diz que nós estamos vida a desejos. Então, eu desejo terminar meu mestrado. Quando eu terminar meu mestrado, eu vou desejar fazer meu doutorado. Quando eu terminar meu doutorado, eu vou desejar fazer meu pós-doutorado. E quando eu terminar meu pós-doutorado, eu vou fazer o quê? Eu já vou estar no fim da minha vida, não vou ter aproveitado absolutamente nada, mas eu sempre estou desejando mais alguma coisa, eu nunca estou satisfeita com o que eu tenho. Então, essa é a questão da filosofia contemporânea. Essa é a questão, a grande questão do pensamento contemporâneo. É entender o funcionamento da vida, é entender o funcionamento político, entender o funcionamento econômico, social, se incomodar com ele, porque ele não é suficiente para a gente. Então, eu crio movimentos, eu saio da minha zona de conforto, e principalmente, gente, nessa parte da filosofia contemporânea, é quando a gente tem a maior mesclagem entre filosofia e literatura. Gente, Machado de Assis é o literário mais schopenhaueriano que eu conheço. Vocês leem Memória Póstumas de Brás Cubas, vocês estão lendo O Mundo como Vontade de Representação, do Schopenhauer, de cós salteado. Sartre, quando veio para o Brasil, ele veio para visitar Jorge Amado. Então, assim, todos os filósofos dessa época da fase da filosofia contemporânea, eles estão muito ligados à literatura. Sartre, ele era literário, escreveu diversos contos, diversos poemas, diversas peças teatrais. Então, ele escrevia muito dessa parte da literatura. Então, aqui, um grande exemplo também, Clarice Lispector é muito existencialista. E a gente consegue perceber isso entendendo essas fases da filosofia contemporânea e conseguindo entender também esses literários contemporâneos, do modernismo e do pós-modernismo. Entendem, galera? Então, essa conexão ela é essencial. Se vocês conseguirem entender o que influenciou eles a pensarem desse jeito, vocês não vão se perder, como a professora Evelyn falou. Vocês podem olhar a tabelinha do contexto da literatura e do contexto do campo filosófico. Se vocês entenderem o que aconteceu em cada época, vocês não vão se perder. Vão saber o que é filosofia contemporânea, vão saber o que é modernismo, vão saber o que é barroco, vão saber o que é filosofia medieval, porque vocês vão estar por dentro do contexto. Entendem? Então, essa é a parte importante. E essa conexão entre filosofia e literatura, ela não está desconexa, ela não está separada. E é isso que a gente teve, o nosso maior erro, e dos nossos maiores erros que nós trazemos como
herança da filosofia moderna, do período moderno, na verdade, é justamente querer dividir as coisas. Existe a ciência, a geografia, existe a ciência, existe a língua portuguesa, existe a ciência, a matemática, quando, na verdade, um complementa o outro. E a gente só consegue entender um se a gente entender bem o outro. E ainda melhor quando a gente compreende o outro. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa que vocês precisam, esses alunos interdisciplinares são essenciais para vocês perceberem essas coisas. Que não existe essa divisão. Que não existe esse negócio que a gente faz de separar o que são as ciências, o que é filosofia. Ah, filosofia não é ciência, ciência não é filosofia. Tem a maior discussão sobre isso. Quando, na verdade, isso não existe. Um nasceu do outro, um é complemento do outro, e a gente entende o outro melhor compreendendo aquele outro. Tá, galera? Então, para encerrar, já que eu acho que já passou o nosso horário, né? Eu só queria agradecer por esse aulão, por vocês estarem aqui, poderem tirar um tempo de vocês para assistirem essas aulas, conseguirem prestar atenção, interagirem também, porque vocês interagiram bastante. Agradecer a professora Evelyn, que a gente nunca tinha trabalhado juntas, eu adorei, foi fantástico. Agradecer ao cursinho alternativo. Essa é oficialmente a minha última aula no cursinho alternativo, desde 2016, com muita dor no meu coração, eu vou sair desse cursinho, mas sabendo que um dia eu vou querer voltar, eu vou querer ver como é que esse projeto está funcionando. Desejo a maior força a vocês, sabe, tanto aos professores quanto aos estudantes que estão aqui, e que vocês, assim, não se frustrem com as coisas, porque como a filosofia contemporânea nos ensina bastante, a vida, o mundo não está nas nossas mãos e não depende só da gente, galera. A gente é responsável por nossas escolhas, sim, mas nem tudo está ao nosso alcance. Então, não se frustrem com a vida, sejam fortes para aguentar os baques, e sejam fortes para também aguentar as vitórias, porque quando a gente consegue alguma coisa, a gente sempre quer outra coisa e acaba se frustrando com aquilo que a gente conseguiu. Então, vivam, galera. É isso que eu tenho para falar para vocês, que vocês precisam viver, sem se cobrar tanto, sem se preocupar tanto, mas perceber que a vida de vocês, ela precisa ser vivida de uma maneira que vocês consigam sentir ela, não só viver em prol de alguma coisa. Então, obrigada, cursinho alternativo, obrigada, professora Evelyn, muito obrigada aos alunos, vou sentir muita falta de vocês, e eu espero que esse projeto continue sendo, assim, maravilhoso, como sempre foi, desde quando eu entrei. O cursinho alternativo, a cada ano, se torna ainda melhor, ainda mais atualizado, e aí não foi o ano mais diferente, aulas online e até aulão interdisciplinar, eu nem sabia que a gente ia fazer um aulão interdisciplinar online, mas foi maravilhoso. Então, gente, força, viu? Façam essa prova do Enem como se fosse uma prova normal para vocês, porque vocês fizeram vários conteúdos, fizeram atividades, fizeram simulados, então vocês estão preparados, tá? Confiem em vocês, confiem em quem vocês são, e arrasem, galera. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá? Muito obrigada, gente. Galera, quero deixar um beijo para vocês, que eu também não sei se eu vou continuar, o ano foi muito difícil. Olha, gente, como a professora falou, a gente passou por tanta coisa, não depende só de vocês, tá? Eu passei por muita crise de ansiedade, por tanta coisa que vocês nem imaginam, tipo assim, a vida foi um caos, e eu quis estar agora nesse momento com vocês, porque eu sei que é a reta final, eu sei que é muito importante, eu tô numa torcida imensa por vocês, e como a professora falou, não se frustrem, porque esse ano, gente, foi uma loucura, ele foi fora do normal, e aí, sabe, forças para vocês, e porque a vida não tá fácil mesmo, ela não tá fácil, a gente tá passando por tempos difíceis, e aí é só agora focar e torcer. E se não der certo, galera, é prosseguir, porque a gente tá derrubando, sendo derrubado todo dia, mas tá prosseguindo, né? Como aquela música que foi regravada pela Vittar, pelo Emicida, eu acho, não foi? Que é do Belchior, que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, então
a gente vai prosseguir com a cabeça erguida. Beijo pra vocês, galera. Foi muito legal. Obrigada, professora, por ter estado nessa aula comigo. Amei também tá. Foi a primeira aula que eu tive com a senhora. Infelizmente, não vou mais ter essa interação. Eu gostei demais e valeu por ter quem conseguiu assistir, conseguiu acompanhar a gente. Um beijão, gente. Torcendo muito por vocês mesmo. Ei, quero mensagens, viu, galera? Por favor, me procurem. Quem